Olá, sexto ano, ou melhor, olá, sétimo ano. Vamos para a nossa última aula de português da semana, né? Desculpa aí o engano, viu? Vocês já são sétimo ano. Não pode, professora, se confundir. Não pode, não pode. Sétimo ano. Vamos lá, sétimo ano, para a nossa última aula de português. Vamos ao nosso slide. Vamos falar hoje sobre advérbio e locução adverbial. E aí, preparados para a aula de hoje? Vamos lá? Me acompanhem, por favor, galerinha. Como sempre, né? Vamos começar por aqui, né? Nem sempre, né, gente? Nem sempre. Vamos lá. Os advérbios, eles são uma classe de palavras que costumam acompanhar os verbos, dando-lhe características. Assim, além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios. Podem ser classificados como advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, negação e também advérbio de dúvida. A função dos advérbios é dar característica aos verbos e intensificar o sentido dos adjetivos e de outros advérbios, né? Lembrando, função dos advérbios é dar características aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos ou de outros advérbios. A maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou intensificar o sentido de outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes, né, gente? Como eu falei anteriormente, de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Vamos para a próxima. Classificação dos advérbios, né? Vamos lá. Eles são classificados de acordo com o sentido que ajudam a produzir no texto, né, gente? Se o sentido que eles produzem é sentido de lugar, então eles são classificados como advérbio de lugar. De modo, advérbio de modo, e assim por diante. Vamos ver cada um individualmente, ok? Advérbio de lugar, caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. São palavras como aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, atrás, entre outros, né? Exemplo, venha cá. Percebam que todos os advérbios vão estar em negrito, viu, galerinha? Venha cá. Eu estive dentro de casa. Vamos mudar para longe. Os advérbios de lugar, cá, perto e longe, ajudam a especificar os verbos venha, estive e mudar, certo? Vamos para o próximo. Agora, advérbio de tempo e de modo, né? O advérbio de tempo da ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. São palavras como ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre, nunca, entre outros. Eu te encontro amanhã. Nunca vi esse filme. Ela costuma dormir cedo, né? Advérbio de tempo. Nesses exemplos, advérbio de tempo. Amanhã, nunca e cedo ajudam a especificar verbos encontro, vi e dormir, né? Advérbio de modo ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita, né, gente? São palavras como bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido e entre outros. Quando se acrescenta o sufixo ele vem atrás, né? Há muitos adjetivos, estes passam a ser advérbios de modo, né? Vamos lá. Você foi bem na prova. Ele corre devagar. Andou silenciosamente. Bom, gente, eu esqueci até de botar em negrito aí, né? Mas você foi bem na prova. Bem é o advérbio de modo. Ele corre devagar, é o advérbio de modo devagar. Andou silenciosamente pelo corredor, certo? Os advérbios de modo bem, devagar e silenciosamente ajudam a caracterizar os verbos foi, corre e andou, que foram executados respectivamente, certo? Tá bem facinho, não tá? Agora vamos para o advérbio de intensidade, né? Advérbio de intensidade ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Por caracterizar a intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e outros advérbios também, como os outros, né? Dentre os mais comuns temos muito, pouco, mais, menos, bastante, demais, tão e entre outros. Em casos particulares, nada também é considerado advérbio de intensidade, galerinha. Então, vamos aos exemplos. Percebam os advérbios que estão, né, em negrito, certo? Eles leem muito. Eu te acho bonito demais. Ele fala tão pouco.
E vamos agora à explicação. No primeiro exemplo, o advérbio muito, intensificação do verbo leem. No segundo, o advérbio de mais intensifica o adjetivo bonito. No terceiro, temos o advérbio de intensidade pouco, caracterizando o verbo fala, e outro advérbio de intensidade tão, caracterizando o outro advérbio pouco. Ou seja, vejam aí, que um está caracterizando o verbo, que é, no caso, o tão, e o outro está caracterizando... Vamos lá, peraí. O advérbio de intensidade pouco está caracterizando o verbo fala. E o outro advérbio de intensidade tão está caracterizando o advérbio pouco, certo? Confundir é normal, né? Normal. Agora vamos para o advérbio de afirmação. Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de alguma afirmação. São palavras como sim, certo, claro, positivo, de certo, realmente, entre outras que contribuem para marcar o valor afirmativo. Exemplo, eu vou, sim. Estudamos, claro. Realmente, tivemos muitas encomendas, né? Então, vocês viram até aí esses advérbios. Agora vamos para o de negação e de dúvida. Negação. Quais serão, professor, os advérbios de negação, né? O nome já está dizendo, né, gente? Ao contrário dos advérbios de afirmação, eles complementam ou reforçam o sentido de negação, né? São palavras como não, nem, negativo, entre outros. Em casos particulares, como nenhum, nada, nunca, jamais, podem ser consideradas advérbios de negação, se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo, né? Ela nem foi à festa. Eu não estou nada convencido. Veja aí, nem e não são advérbios de negação, né? Advérbio de dúvida. Complementam ou reforçam o sentido de dúvida, né? São palavras como talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura, entre outras, né, gente? Agora vamos, por exemplo, oh, meu Deus, para os exemplos. Porventura, não terias um copo d'água em casa? Porventura, né? Advérbio de dúvida. Não decidimos nada, mas talvez faremos. Provavelmente, o resultado sai nesta semana, né, galerinha? Agora vamos para a locução adverbial. Gente, locução é sempre aquelas duas palavrinhas que fazem o sentido de uma só, né? Tem locução adverbial, locução adjetiva, locução verbal e assim vai por diante. Hoje nós vamos falar sobre locução adverbial, né? Vamos lá. Locução adverbial. Duas ou mais palavras juntas exercendo a função de advérbio são chamadas de locução adverbial. As locuções adverbiais costumam ser formadas por mais de um advérbio, sendo comum também haver preposição com elas. Se essas palavras não estiverem em conjunto dentro do enunciado, elas não farão sentido. Essas locuções também podem ser classificadas à maneira de advérbios comuns, certo? Agora vamos lá. Locuções adverbiais de lugar, né? Ao redor de, em cima de, embaixo de, à esquerda, à direita, por aqui, por ali, por perto, entre outros. Locuções adverbiais de tempo, logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, nunca mais, entre outros. Locuções adverbiais de modo, ao contrário, em detalhes, né, entre outros. Locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, muito menos, né, entre outros. Locuções adverbiais de afirmação, de fato, com certeza, sem dúvida. Locuções adverbiais de negação, nunca mais, de modo algum, de jeito algum, ou de jeito nenhum. Locução adverbial de dúvida, quem sabe. Atenção, neste caso, não são dois ou mais advérbios distintos que afetam termos diferentes, e sim dois advérbios unidos que afetam o mesmo termo. Certo, gente? Agora vamos para o livro didático de vocês, páginas 167, 168 e 169, advérbio e locução adverbial. E continuem me acompanhando, galerinha. Vamos nós. Reflexão sobre o uso da língua, advérbio e locução adverbial, página 167. Aí na página 167, primeiro, tem releia o trecho do fragmento 1 do romance Infância, observando as palavras ou expressões destacadas. Preste atenção no que está em negrito, ok?
Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Motaluna. Nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos. Andavam limpos, iam alto, frequentavam a escola decente. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal engenhando bonecos de barro. Falava pouco. Na minha escola, de ponta de rua, alguns desgraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encosto, que às vezes se raspavam e lavavam. Agrupe-as conforme a circunstância que expressam. Letra A. Circunstâncias que localizam os fatos no tempo que indicam quando. Aí você vai lá nas palavras em negrito e vão colocar aqui, né? Advérbio de tempo, no caso, locução adverbial de tempo, que indica quando. Aí vocês vão botar aqui. Letra B. Circunstância que localiza os fatos no espaço, que indica lugar. Onde? Aí vocês também vão botar aqui, dentre aqueles que nós lemos no trecho, que estão em negrito, não esqueçam. C. Circunstância que mostra de que maneira a ação foi realizada, que indica como. E D. Circunstância que indica intensidade, né? 2. O sentido da narrativa seria prejudicado se essas palavras e expressões não tivessem sido usadas? Explique. E aí, gente, vocês acham que seriam... se essas palavras não tivessem sido usadas, se o sentido teria sido prejudicado, teria sido modificado, como seria isso, né? Expliquem aí, ok? 3. Leia as informações a seguir sobre advérbios e locuções adverbiais. Chamamos de advérbio a palavra que amplia o sentido do verbo, do adjetivo e de outro advérbio, indicando circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, entre outros. Chamamos de locução adverbial o conjunto de palavras com valor de advérbio. Observe um exemplo em que o advérbio amplia o sentido do adjetivo. Eu era quase analfabeto. Advérbio de intensidade, quase analfabeto, é o adjetivo. Agora, observe outro exemplo no qual o advérbio modifica o sentido do advérbio. Riam alto. Riam é verbo, alto é advérbio de modo, ou seja, é o modo que eles riam alto, certo? Localize o advérbio ou locução adverbial e faça correspondência com o verbo, adjetivo ou outro advérbio. A. Na terça-noite fui buscar o livro espontaneamente, né? Localizem aí o advérbio ou locução adverbial e faça correspondência com o verbo, adjetivo ou outro advérbio, né? Veja aí. Qual foi a locução ou advérbio e veja a quem é que ele está se relacionando, certo? B. No dia seguinte, afastou-me com um gesto carrancudo. Mesma coisa que você fez no primeiro. C. Nunca experimentei decepção tão grande. D. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha que se quebrasse. E o homem que reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. Quarta questão. Agora lê as informações a seguir sobre tipos de advérbios e locuções adverbiais. Há vários tipos de advérbios e locuções adverbiais classificados pela circunstância em que ocorrem na oração. Observe. Tempo. À noite, meu pai me pediu novamente o volume. Lugar. Eu vestia as roupas ordinárias, usava tamancos e enlameava-me no quintal. Causa. O menino ficou muito triste com a atitude do pai. Modo. À noite, meu pai me pediu novamente o volume. Intensidade. Nunca experimentei decepção tão grande. Companhia. Um casal com filhos andava numa floresta. Negação. Assim, aos 9 anos, ainda não sabia ler. Dúvida. Talvez o pai pensasse que a leitura não era para ele. Afirmação. Sim. Realmente havia alguma coisa no livro, mas era difícil conhecer tudo. Finalidade, saiu no quintal para a leitura abaixo das estrelas. Esses são apenas alguns exemplos de advérbios e locuções adverbiais. Há muitos outros que você poderá descobrir consultando a grande gramática ou observando que função essas palavras desempenham em cada contexto na comunicação. Leia mais exemplos de advérbios e locuções adverbiais no apêndice do livro de vocês, certo? Classifique o advérbio ou locução adverbial das orações pelas circunstâncias que ampliam o sentido do verbo, do adjetivo ou do outro advérbio. Letra A. Dormi com eles, acordei com eles. Então, esse advérbio é advérbio de que, gente? Ou locução adverbial de que?
E, letra B, né? E achava-me inferior aos Motalina, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Vejam aí também a mesma coisa, certo? Você vai classificar o advérbio ou a locução adverbial. Com certeza, o negociante receberá alguma dívida perdida. D, longamente lhe expus a minha fraqueza mental. E, não distinguia as letras. F, personagens diminutas cresciam vagarosamente, me penetravam a inteligência espessa. Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui, né? Tem essa atividadezinha que vocês vão fazer, lembrando que se houver qualquer dúvida, é só voltar na videoaula ou perguntar ao professor de vocês, que ele vai estar sempre disposto a sanar suas dúvidas, certo? A tirar suas dúvidas, ok, galerinha? Nós ficamos por aqui, essa foi a nossa última aula de português da semana. Próxima semana, estamos aqui juntos outra vez, certo? Lembrando, usem máscaras, álcool em gel, certo? Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, ok, galerinha? Então, vamos lá, né? O nosso abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.